Boa noite! Agora o nosso podcast é à noite. Para que você que trabalhou fora, né, que você que teve suas ocupações, suas responsabilidades, não deu tempo de acompanhar junto, agora você pode acompanhar. Lembrando que você pode também participar do chat, né, onde nós vamos também poder ter algumas dúvidas no chat e você participar também, né? E lembre-se que o nosso canal, né, esses nossos podcasts, ele tem uma finalidade específica, que é trazer pessoas aqui, né, que podem ajudar você como terapeuta, ajudar você na área da saúde, mas que também foram ajudados pela reflexologia. Então, cada semana é uma história nova, é uma pessoa nova, né, e com um grande grau de identificação. De repente você pode estar pensando, estar pensando em ser um reflexoterapeuta ou sair da tua área. Aí você fala, mas eu nunca estudei nada na área da saúde, eu sempre fiz isso ou aquilo. Mas será que eu posso fazer uma coisa dessas? Que resultados eu posso ter? Então foi pensando nessas dificuldades que hoje eu trago uma ilustre entrevistada, né? Que veio, eu estou aqui em São Paulo, ela veio bem do norte, lá do Rio Grande do Norte ainda por cima, né? Então, e é um prazer muito grande estar comigo aqui com a Daniele. Daniele, muito bom a tua presença, obrigado, fico muito feliz, um prazerzaço ter você aqui com a gente. Obrigada, digo eu, né? Tô muito feliz de ter vindo lá do calor do Nordeste. Passar frio aqui, tá toda de casaco, mas tô muito feliz, realmente tô realizando um sonho de estar aqui. A Daniele, ela apareceu lá no IOR, apareceu não, né? Online, que ela é do Nordeste. Então, ela entrou em contato com a gente e ela tem umas novidades muito interessantes para vocês. Primeiro, Dani, me fala sobre qual a sua formação, o que você fazia antes. Me fala um pouco de você. Então, eu sou contadora de formação, né? Eu comecei a faculdade com 17 anos, né? E desde cedo comecei a trabalhar na área de contabilidade, né? Comecei trabalhando com finanças, com RH, né? E muita gente não sabe, mas a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Então, eu sempre tive esse lado humano de querer ajudar as pessoas e eu acredito que o trabalho dignifica o homem. Então, Sim. Na contabilidade, eu vi uma maneira de trabalhar com algo que pudesse gerar empregos, né? Que as pessoas conseguissem ter recursos para mudar suas vidas. Então, eu entrei com essa finalidade, né? Com esse pensamento. Eu sempre fui muito empreendedora, sempre gostei de trabalhar para mim, né? Mas quando eu comecei na área, entrei numa empresa, adquiri uma certa experiência, né? A empresa era muito boa, é tanto que as pessoas diziam assim, não é uma empresa, é uma mãe, né? Uhum. Então, mas logo de início eu já senti, acho que não é isso que eu quero. Eu não tô feliz aqui. Não, ainda não estava no ponto que eu queria. Então, comecei a trabalhar por conta própria, dando aulas, né? Na área de matemática, né? Que tem a ver. Tinha os horários flexíveis e tudo, mas ainda não era o que eu queria, né? E você disse que a contabilidade é uma atividade social porque ela ajuda as pessoas, é isso? Exatamente, né? Então, o objetivo da contabilidade não é só você saber quanto que você tem, quanto que você gasta, né? É você saber utilizar os recursos da melhor maneira possível, né? Então, você saber transformar aqueles recursos. Então, por exemplo, a gente trabalha desde a abertura de uma empresa, mas a gente tem que dar todo o suporte para que ela se desenvolva e ela cresça, né? Para que o objetivo é que ela exista por mais tempo possível e que gere emprego, né? Que gere valor. Então, o objetivo realmente da contabilidade é melhorar não só a vida do empresário, mas a sociedade como um todo, né? Então você entrou nisso para ajudar as pessoas. Sempre gostei de ajudar e sempre gostei de empreender. E logo de início eu já percebi que a área de gestão empresarial ia ser a área que eu iria mais me identificar dentro das ramificações da contabilidade. Uhum. E essa necessidade de ajudar as pessoas, esse amor em ajudar as pessoas que é nítido em você, tá?
abriu novas portas para você também, não foi? Isso, né? Eu comecei a buscar algo que eu trabalhasse com aquilo, gerasse valor para outras pessoas, mas também se encaixasse no meu estilo de vida, né? De ter uma vida mais equilibrada, né? Ter tempo para a família, ter tempo para ler, para estudar. Então, eu buscava ter uma vida bem diversificada, né? Então, eu cheguei num ponto em que eu encontrei algo, né? Que eu achei muito valioso, que era trabalhar com a perícia. Então, eu ia trabalhar de casa, no computador, né? Junto da minha família, uma possibilidade de remuneração muito boa, mas todos esses caminhos que eu fui trilhando na contabilidade, eu sempre conversava com meu esposo, que ele também é contador, né? A gente sempre trabalhou junto, sempre foi parceiro de trabalho, e eu sempre comentava com ele, ainda não é isso. Eu sinto que falta alguma coisa, eu ainda não sei o que é, mas quando eu encontrar, eu sempre dava esse aviso, ó, quando eu encontrar, eu vou sair da contabilidade, vou deixar você trabalhando só e vou seguir meu rumo. E ele dizia, tudo bem, né? E você encontrou, que eu sei que você encontrou alguma coisa. E o que foi que você encontrou? Então, né? Eu passei por uns problemas emocionais, né? Muito grandes, e isso estava tirando toda a minha desenvoltura no trabalho, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar, sempre fui muito dinâmica, muito ativa, só que o emocional bagunçado estava bagunçando toda a minha vida, né? Sim. Estava tirando o brilho daquele meu trabalho, né? Eu já estava um pouco decepcionada com algumas questões de trabalho por não conseguir fazer as pessoas entenderem o valor daquilo que eu tinha a oferecer, né? De não sentir que eu estava beneficiando tanto as pessoas quanto eu gostaria. Então, por causa dessas questões, eu acabei adoecendo emocionalmente, né? Estava quase ficando sem condição de trabalhar, estava sobrecarregando bastante o meu esposo, né? E aí eu resolvi procurar um tratamento, né? Só que eu não sabia por onde começar, eu estava muito perdida. Você sabe que a pessoa, que quando ela está muito ansiosa, uma das coisas que ela fica é muito confusa, né? Sim. Ela fica muito indecisa. Então, eu estava, apesar de eu ser uma pessoa sempre muito determinada, eu me vi nesse momento de saber, sem saber onde procurar. E daí, eu me lembrei de uma conversa de calçada que eu tive com uma pessoa, que eu estava de passagem numa cidade, e ela disse, olha, eu nunca vi tratamento melhor para ansiedade, para depressão, do que a reflexoterapia. E aquilo me chamou a atenção. Isso tinha sido uns 2 anos antes, né? E as pessoas na calçada não deram muita atenção a essa conversa, né? E ela era uma reflexoterapeuta, né, do Rio Grande do Sul, que tinha ido morar lá no Nordeste. E 2 anos depois, né, nessas crises, eu pedi a Deus, me mostra um caminho, porque eu não sei nem aonde buscar ajuda. Eu quero ajuda, mas não sei aonde, né? E aí eu me lembrei dessa pessoa, né? Era véspera de feriado, eu liguei, consegui o contato dela nas redes sociais, liguei e perguntei se ela podia me atender, né? Só que ela não morava na minha cidade, era mais de 100 quilômetros de onde eu moro, né? Claríssima, terapeuta maravilhosa, inclusive. E eu liguei para ela e ela disse, venha, porque todo reflexoterapeuta tem essa questão de querer ajudar, né? Sim. Então, era feriado e tudo mais, ela não tinha a menor obrigação de me receber, mas ela me recebeu. E isso foi tão... eu fui tão bem acolhida, eu me senti tão bem naquele primeiro atendimento, que chamou a atenção da minha família, né? Porque todo mundo estava me vendo como eu estava, estressada, ansiosa, nervosa, com insônia e tudo mais. E ver aquela melhora em apenas um atendimento, então as pessoas começaram a querer ir comigo, né? Só que aí, o problema, né? Mais de 100 quilômetros. Então, eu estava indo me tratar toda semana, o custo da viagem, o tempo da viagem, e eu nunca ia sozinha, eu só ia de carro cheio. Porque todo mundo queria ir também, né? Então, minha mãe começou a querer ir, minha irmã, meu pai, daqui a pouco... E você sabe que é 1 hora, mais ou menos, de atendimento. Então, eu passava o dia inteiro, por semana, em outra cidade, para me tratar e levar essas pessoas que queriam se tratar junto, né? E aí, a minha terapeuta, na época, falou assim, Dani, você gosta tanto de ler, tanto de pesquisar e de ajudar pessoas, você tem perfil para ser reflexoterapeuta, né? Só que eu já estava bem melhor do meu emocional e estava dando continuidade aos meus trabalhos lá, né? Com a gestão, com a perícia. Aí eu ficava, não
não me vejo mudando de profissão. E aí comecei a falar com algumas pessoas da minha cidade para ver se alguém se interessava em estudar reflexoterapia para poder ter na minha cidade aquilo que... Mas aí as pessoas não tinham o mesmo interesse que eu em estudar e pesquisar e ir atrás. Então eu digo, eu vou fazer o curso, mas eu vou fazer só para mim e para minha família. Pelo menos para diminuir as viagens, né? Sim. Decidi. Aí a Clarice falou assim, ó, então faz no IOR, que é o melhor lugar. Eu sei que você gosta de estudar, você vai se identificar lá. Não tinha referência nenhuma, não conhecia nada, né? Então tá bom, vou fazer. E aí, no primeiro mês de curso, né, eu já cheguei para o meu esposo e digo, quero minhas contas. Primeiro mês? No primeiro mês de curso, quando eu comecei a entender o que estava por trás, do por que funcionava a técnica, né? Por que eu me sentia tão bem. E como eu vi que era um trabalho sério, era embasado, tinha estudo para aquilo. Então, aquilo começou a me impressionar muito e eu senti, ó, encontrei aquilo que eu tanto buscava, né? Que eu queria trabalhar. E me diga uma coisa, mas você não veio em São Paulo para fazer o curso. Como que foi esse seu contato com o curso online? Pois é, né? Eu entrei, né, lá nas redes sociais, procurei saber e vi que tinha essa opção de fazer online, que para mim foi maravilhoso, porque não tinha a menor condição de 20, 15 dias a São Paulo, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, será que vai funcionar mesmo? Mas deu tudo certinho, né? Durante as aulas, a gente tinha o espaço, eu montava lá o espaço, pegava uma cobaia, por assim dizer, para ir praticando. Os professores sempre muito atentos, iam ensinando cada ponto direitinho. E eu sempre tive isso. Terminava uma aula, eu já queria imediatamente praticar aquilo que eu tinha aprendido, né? Sim. Então, aprendi sobre sistema urinário. Vou lá na casa dos meus pais, vamos lá, todo mundo vem aqui que eu quero ver se isso funciona. Então, já trazia as pessoas para me testar. Isso foi muito bom para mim, porque eu comecei a não só ter o conhecimento, mas ter a prática muito rápido. Né? Muitas pessoas pensam, né, que por ser online vai sair no prejuízo e não vão aprender direito essa questão de apertar pontos. Você teve essa dificuldade ou alguma coisa assim? Não tive nenhuma dificuldade, não. Para minha surpresa, né, o curso ele é muito prático, né? Eu gostei muito da simplicidade como é ensinado. É ensinado coisas complexas de uma maneira muito simples, né? E me surpreendeu ver nas aulas pessoas de diversas formações, né? E todos conseguindo aprender e tirar muito proveito. Então, achei muito legal isso aí. Uma das queixas, né, hoje sobre cursos online é que as pessoas não conseguem ficar tipo 2 horas vendo uma aula online. Né? 4 horas é um martírio para algumas pessoas. Conosco são 10 horas. E para você é um martírio cada aula? Pois é, quando eu falo para as pessoas que eu vou ter aula no domingo e vou passar 10 horas estudando, elas já falam, como é que você aguenta, né? Elas já perguntam isso. Mas é super tranquilo, né? Porque é aquela questão, né? Quando você se encontra num assunto que é do seu interesse, que você sente que tem valor, né? O que eu vi isso na reflexologia foi algo relevante, né? Tem relevância naquilo que a gente aprende, né? E a maneira como é feito fica muito suave, fica muito leve. Termina o dia, você está muito tá contente, tá animado, tá com vontade de praticar aquilo que aprendeu, né? E aí depois as pessoas dizem no final do dia assim, né? Não parece que você passou o dia estudando, né? Olha que diferença, né? Então, ou seja, é uma coisa que não cansa, não esgota, né, quem está aprendendo também, né? Assim como não esgota os professores, né? Não esgota quem está aprendendo. Mas tem um segredo para isso, né? É o que você falou da relevância, né? Nós vamos sobre a palavra identificação, né? Quando você fala, isso é para mim. Poxa, eu não tinha pensado nisso antes. Poxa, eu já li essa matéria, mas não tinha visto a matéria desse jeito. Então, como que é para você esse conhecimento que você está adquirindo de coisas que você já conhecia, por exemplo? Então, né? A princípio, eu achei que eu ia ter que trocar totalmente a profissão, né? Deixar a contabilidade totalmente de lado e entrar
para a reflexologia, porque realmente na minha cidade não tinha quem exercesse, né, a reflexoterapia dessa forma, né, que o IOR ensina, né? Praticar todos os pontos como tratamento, não só como uma técnica de relaxamento, fazer a terapia emocional, fazer a linguagem dos pés. Não tinha isso na minha cidade, né? Então, eu percebi que o meu conhecimento na área de gestão ia ser muito valioso nesse momento. Por quê? Porque outra pessoa não ia ver mercado ali. Não, ninguém aqui conhece isso. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Mas, como eu já tinha um conhecimento prévio, né, da área de gestão, então eu percebi, vi uma oportunidade. Eu tenho aqui uma oportunidade de passar para as pessoas isso. E comecei a trabalhar e as pessoas começaram a procurar muito rapidamente, né? Porque alguns dizem assim, como você vai trabalhar com isso se ninguém conhece? Eu digo, melhor ainda, eles vão conhecer através de mim. E eu vou falar bem, então vai dar tudo certo, né? E a reflexoterapia precisa de pessoas que precisem de cuidados. Então, em todo lugar, existem pessoas que precisam de cuidados, né? Então, depois de um tempo exercendo a reflexoterapia, eu comecei a perceber que ali também só não bastava. Eu tinha que falar para outras pessoas que quisessem também ajudar outros. Porque eu sozinha não ia dar conta da demanda da minha cidade, né? Eu não ia dar conta nem se a minha rua inteira quisesse tratamento. Eu não ia dar conta, imagine a cidade, né? Então, eu já comecei a falar com outras pessoas que se trataram ou que tiveram alguns parentes que se tratavam para estudarem também, né? Para verem isso como profissão. E graças a Deus, algumas pessoas ouviram isso e já já fizeram um curso no IOR, né? E já começaram a exercer também a reflexoterapia. Que ótimo. Então, eu comecei a perceber que dava para unir esses dois conhecimentos, né? Eu gosto de ajudar as pessoas fisicamente, ajudar o emocional, mas também gosto de gerar trabalho, gerar emprego, né? De ajudar as pessoas a se encontrarem em suas profissões, assim como eu, terem um trabalho relevante, flexível, né, em que você consegue ter qualidade de vida. Então, eu digo, eu vou exercer a reflexoterapia, né, mas eu vou também ajudar outras pessoas a encontrarem isso. Daí, nesse período, lá em Mossoró já tem pessoas trabalhando com isso, né, e eu precisei mudar para uma cidade ainda menor. E aí veio a dúvida novamente. O pessoal, poxa, tá dando tão certo aqui nessa cidade, e agora você vai mudar para o interiorzinho. Será que alguém vai querer? Digo, lógico que vai querer. Lá no interiorzinho também tem gente que precisa de tratamento. Tem pessoas que estão precisando de ajuda emocional, né? Então, lá na minha cidade, para você ter ideia, agora a cidade que eu estou morando, Severiano Melo, não tem nem semáforo. Ô, louco. Sim. Mas a clínica fica na minha rua e, para surpresa até das pessoas que trabalham lá na clínica, a procura foi muito boa. Por quê? Porque cidade pequena, uma pessoa se trata, vê o resultado, ela vai falar para todo mundo. Todo mundo vai ficar sabendo, né? Sim, é verdade. Então, as pessoas, elas vêm procurando e tudo mais. E aí, eu já tive o privilégio de passar para outra pessoa que experimentou, viu que era algo de valor, viu que era algo muito relevante. Então, essa pessoa já fez o curso, né? Já fez o curso no IOR, já fez a propaganda. E ela já começou a trabalhar na cidade vizinha, outro interiorzinho também, mas ela já começou a trabalhar na cidade vizinha. Então, a gente fica se desdobrando para atender a nossa cidade e as regiões ali, né? Para tentar atender a demanda. Mas espero que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? E que possam também não só se beneficiar do tratamento, mas também enxergar isso uma possibilidade de fazer disso uma profissão, né? Então, você está me repetindo o que aconteceu com a contabilidade, né? Porque você falou que a contabilidade era social e não só exata, né? Não só com contas, né? Porque você me disse sobre que você ajudava o empresário e também a gerar emprego para outras pessoas, né? E você está repetindo a mesma coisa, então? Exatamente, né? E o que eu achei mais interessante é que quem se dá melhor nessa área da reflexoterapia são pessoas que têm esse intuito de ajudar. E quando eu trabalhava na área de gestão, era exatamente isso que eu dizia para as pessoas. Trabalhe com o que você gosta. Ache algo que seja relevante. Não trabalhe por dinheiro. Trabalhe por um propósito, porque o dinheiro vai ser uma consequência, né? Você ganha dinheiro fazendo qualquer coisa, né? Você pega em dinheiro até roubando, infelizmente, né? É verdade. Então, mas já que você quer fazer algo, faça algo por amor,
né? Que vai dar certo. O dinheiro vai ser uma consequência. Não comece pensando logo nisso, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu tenho tanto essa vontade de difundir a reflexoterapia. Eu sei que tem muitas pessoas precisando saber que isso existe, saber que isso funciona, por quê? Desmistificar também, né? Sim. Porque até na minha região, algumas pessoas ficavam, mas como é que você sabe tudo isso de mim, só olhando no meu pé? Por que você está sabendo tudo isso? Aham. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser confundido com algo místico, né? Sim. Com algo sobrenatural. Então, eu preciso estar sempre explicando para as pessoas e espero que outras pessoas trabalhem com isso também, porque vão me ajudar a mostrar que isso é uma profissão, que é algo sério, que tem embasamento, né? Sim. Então, eu já tive até a oportunidade de criar algumas reuniões, né? Já fiz algumas reuniões virtuais para outros reflexoterapeutas. Por quê? Eu comecei a observar que alguns tinham conhecimento, né? Mas estavam com medo de exercer, não sabiam como transformar isso num negócio, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Aquele mesmo mito, na minha cidade é muito pequena, ninguém conhece. Ou então, a minha cidade é muito grande, já tem muitos, né? Aham. Então, eu me vi na obrigação de tentar passar alguns dos conhecimentos que eu pude aplicar, que eu aprendi na área de gestão e apliquei para mim, empreendendo na reflexoterapia. E aí, eu fiz algumas reuniões e convidei alguns colegas, vou passar para vocês o que funcionou para mim. E aí, vocês tentam aplicar na vida de vocês e me falam, né? E aí, já fiz isso 2 vezes, né? Nessa segunda vez que eu fiz agora, né? Uma das terapeutas participou, assistiu, anotou. No dia seguinte, ela mandou um áudio para mim. Dani, com as dicas que você fez, eu já comecei a aplicar hoje. E eu já consegui fechar 2 pacotes Que legal. no dia seguinte. Aham. Então, eu ganhei o dia, né? Eu fiquei muito feliz, né? Sim. Então, a gente tem esse objetivo, né? De ajudar, de difundir a técnica, de ajudar pessoas. E o dinheiro vem como uma consequência, né? Porque quando você está trabalhando bem, você está trabalhando feliz, você está se relacionando com pessoas, com essa intenção de fazer com que elas cresçam também, né? Sem nenhuma ambição, sem nenhum medo de difundir e perder mercado. Então, as coisas acontecem e dá tudo certo. Quando uma pessoa fala assim para você, mas como que você sabe isso, né? Isso é alguma coisa mística? Isso passou pela tua cabeça alguma vez? Não, porque eu aprendi tudo no IOR, né? Então, tudo tem um embasamento. Eu sou uma pessoa que eu preciso do porquê, né? Quando alguém me fala uma coisa, eu tenho que saber por que aquilo funciona, o que está por trás, né? E uma das coisas que eu mais gostei do IOR é isso. É a explicação científica, a explicação biológica, né? O porquê do funcionamento das coisas. Como você sempre diz, né? Tudo é muito simples, né? A gente é que complica, né? Então, assim, explicar coisas complexas de uma maneira simples, eu entendi o porquê, começava a praticar imediatamente, vi o resultado. Então, eu sempre fui muito segura em aplicar, né? Sempre que eu saía de uma aula, que eu aprendia uma técnica, foi o diferencial, fazer o curso num lugar que eu tenho confiança, né? Porque eu sabia que não ia dar errado, né? Eu Sim. sabia que se eu saísse dali, eu não ia passar vergonha dizendo que, isso aqui eu vou te ajudar e não consegui fazer nada. De jeito nenhum. Eu já saía com aquela confiança. Não, se foi passado para mim, é porque isso aqui já foi testado, isso aqui já foi investigado, foi validado e eu posso fazer. Então, as pessoas sentem isso. Né? Sim. Quando você chega para oferecer algo novo, elas nunca ouviram falar, elas vão ouvir falar de você. Então, se você não confia, ninguém vai confiar, obviamente, né? É lógico. Agora, outra coisa. Você já acabou o curso? Você já se formou em todos os módulos? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Reflexoterapeuta nunca para de estudar, Sim, né? exatamente. Inclusive, eu tô pagando, né, pela língua, né? Porque a minha primeira terapeuta, ela fazia curso atrás de curso e eu dizia assim, já tá bom, você já sabe muita coisa. Por que você não para de estudar? E hoje estou eu igualzinha, né? Hoje já estou fazendo o nível 4 no IOE, né? Que é a extensão do emocional. E, assim, para mim, cada curso vem agregando valor.
eu realmente sinto a necessidade de estar sempre me aperfeiçoando, porque como o objetivo da gente é ajudar, quando a gente realiza um trabalho, a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Uhum. Então, você faz um curso, você percebe, ó, até aqui gerou uma limitação, então eu estou precisando de mais conteúdo e mais informação. Então, faço um novo curso, já consigo dar continuidade àquele atendimento, né? Eu quero pegar aquele cliente e não quero só que ele se sinta bem e vá embora. Eu quero que ele se sinta ótimo, né? Que ele tenha uma excelente qualidade de vida, que aquilo seja transformador para ele, tanto quanto foi para mim. Sim. Então, eu quero que... É tanto que algumas pessoas dizem assim, esse atendimento é uma experiência nova, né? Eles descrevem como uma experiência. Sim. De fato, foi assim que eu senti e é assim que eu quero passar. Então, hoje eu já estou fazendo extensão do emocional, né? E, vou continuar aí estudando. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim de cunho mais pessoal ainda, né? No curso, nós estimulamos o aumento da confiança própria, mas também na confiança em Deus, né? Então, né, é falado sobre fé, por exemplo. Você, como uma pessoa de fé, você pode me dizer se você foi ajudada a aumentar a sua fé com o curso? Por incrível que pareça, esse foi um bônus extra que eu ganhei, né? Eu não imaginava que a reflexologia fosse impactar em tantas áreas, né? Eu não entendia o alcance disso quando eu comecei a se beneficiar e quando eu comecei a estudar, né? Mas hoje eu vejo como foi transformador em todas as áreas, inclusive nessa. Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, né? As pessoas que me conhecem sabem que desde o início, desde a infância, eu sempre gostei muito de aprender sobre ele, tentar... Mas depois da reflexologia, eu consegui destravar alguns medos, né? Alguns bloqueios. Eu consegui entender realmente o porquê das coisas. Lembra que eu falo que eu sou uma pessoa dos porquês, né? Então, por exemplo, hoje eu entendo por que a Bíblia fala sobre a importância de perdoar. Porque hoje eu entendo biologicamente como a falta do perdão nos afeta, Sim. né? Hoje eu entendo por que a Bíblia diz honre pai e mãe e não bota nenhum assim asterisco, tipo assim, em caso disso, não precisa. Não tem, né? Então, eu fui entendendo o porquê das coisas e isso foi aumentando muito a minha confiança em Deus. É tanto que eu vinha conversando esses dias com um amigo, eu digo assim, eu aprendi a pedir as coisas a Deus depois da reflexologia, né? Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente é tão limitado que a gente diz assim, Deus me dê força para enfrentar o dia, Deus me dê poder para enfrentar o dia, como se a gente tivesse uma batalha bem cansativa, né, pela frente, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, bom, se um multimilionário chegasse para mim e disse, pode pedir qualquer coisa, peça o que você quiser, eu ia pedir, me dê R$2 para me comprar o café? Obviamente não, né? Lógico não. Então eu digo, se eu estou pedindo uma coisa para alguém que tem poder para tudo, eu vou pedir logo um dia maravilhoso, né? Não um dia bom. Não vou pedir um dia bom, vou pedir um dia maravilhoso, né? Então, isso foi muito transformador para mim, porque eu comecei a ver que a gente tinha recursos que a gente não usava. Né? Sim, exatamente. E esse é o ponto, né? As pessoas, às vezes, pensam que vão aprender muitas coisas novas e que vão mudar a vida. Não é assim. Você vai aprender coisas, você vai aprender a usar o poder que você tem, que você não usava antes. Você vai aprender a usar o perdão que você tem, que antes tinha tanta dificuldade. Então, ou seja, o nosso trabalho como professores é mostrar como o teu corpo funciona fisiologicamente, né? Mas ele sempre funcionou assim. É que você não sabia, né? Agora, o fato de você ter esses conhecimentos de como você vai usar o que você já tem e o que você já é transformador? É muito transformador, né? Tanto é que quando eu comecei nessa área, a mudança foi tão grande, né? Meu esposo, ele percebeu, né? Embora ele não entendesse muito bem como funcionava, como eu que estava ali estudando, né? Mas ele entendeu tão bem, né? Que sempre que eu dizia assim, mal acabei esse curso aqui, eu vou precisar investir num curso novo. Foi tão bom para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, que ele dizia, tudo bem. Não fazia objeção, né? Vamos cortar outros gastos, mas o gasto dos cursos, não. E eu costumo dizer, né, que o nosso curso
é um tratamento, né? Então, você faz um tratamento e, no final, você ganha uma profissão de graça, né? Então, ou você faz um curso para ser um profissional e ganha um tratamento de graça, né? Porque, na realidade, a pessoa entra com um propósito e recebe outro, né? Então, quer você vai se tratar e ter uma profissão, quer você vai ter uma profissão e vai se tratar, né? E eu costumo dizer o seguinte, que com certeza, né? Talvez você não se sinta, você não, quando acaba o curso, que não acaba, né? Você não se sinta um ótimo profissional, mas você vai ser uma melhor filha, uma melhor esposa, né? Uma melhor mãe, né? E assim por diante. Você sentiu essa realidade? Sim, com certeza, né? Foi transformador em todos os aspectos da minha vida. Entender como o corpo funciona, entender os reflexos, né? Aquele comportamento que aquela pessoa está tendo é reflexo de algo que está por trás. Então, me fez ser uma pessoa mais compreensiva, mais empática, né? Olha. Eu sinto que as pessoas, elas conseguem... Eu consigo me conectar melhor com as pessoas, né? Num grau de compreensão. Elas se sentem acolhidas, elas se sentem compreendidas, né? Por quê? Porque, como você falou, né? Você não adianta você ter, por exemplo, um telefone super caro se você não souber usar, né? Sim. Você vai usar poucos recursos e aquilo ali vai ser desperdício. Então, é o corpo da gente, né? Se você não entender como funciona o seu corpo, como funciona a sua mente, por que você tem determinada maneira de pensar, você vai sofrer muito, né? Entender o porquê de certas dores que são avisos do corpo. Foi transformador para a gente cuidar melhor da nossa saúde, valorizar mais a nossa paz, abrir mão de muitas coisas pequenas que antes tiravam as noites de sono, tiravam nossas alegrias. Hoje a gente não permite mais, porque eu entendo o valor que tem o emocional. É algo muito valioso que eu tenho que proteger, que eu tenho que preservar, né? Como a Bíblia já dizia, proteja acima de tudo seu coração. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o que quer dizer. Que ótimo. E me diga uma coisa, né? Nós falamos também que o curso online é no conforto do seu lar. Você fica assim confortável no seu lar fazendo o curso ou você começa a ter dores porque está sendo cansado? Como que você fica lá? Essa risada dela tem um porquê. Apesar do conteúdo ser muito sério, muito relevante, mas é muito interativo, então você fica muito à vontade, né? A Sim. gente ganha um carinho por todas as pessoas que estão participando ali, a gente tem aquele companheirismo, então eu me sinto muito à vontade, né? E o Osli está falando isso, né? Porque como eu sou lá do Nordeste, lá é muito quente, né? Muitas vezes, para se refrescar lá do calor, eu assisto a aula deitada numa rede, né? Me sento lá na rede, coloco o notebook ali no colo e passo o dia assistindo a aula, né? Então, é seguro, né? É confortável, economiza muito o meu tempo, porque imagine que eu tivesse que assistir 10 horas de aula, mas eu que tivesse que passar 2 horas me locomovendo para ir, para voltar. Então, eu estou em casa, estou com a minha família. Às vezes, a gente precisa viajar para algum outro lugar e eu consigo assistir minha aula tranquilamente, né? Inclusive, domingo tem aula, estou aqui em São Paulo, né? Não vou perder. Exatamente. Olha, o que você podia dizer, assim, resumidamente, para quem está com medo de exercer a reflexologia e para quem está com medo de estudar a reflexologia no IOR? O que você podia resumidamente dizer para as pessoas? Olhe, como contadora, eu vou dizer que eu não tive um gasto. Eu fiz um grande investimento, né? Foi um dos investimentos que eu tive mais retorno financeiro, foi esse, né? O primeiro curso, eu precisei vender um bem para pagar, né? Mas depois desse, eu passei a pagar todos os custos com o resultado do trabalho, né? Então, assim, não, como contadora, eu digo, não tem outro investimento que você possa fazer que tenha uma rentabilidade tão grande quanto essa, né? Mas vamos falar da qualidade de vida, que é o que tem mais valor, né? Foi o que mais agregou na minha vida, né? Nos meus relacionamentos, né? Essa questão de você conseguir viver o momento presente, livre da ansiedade, né? Minha família sabe, eu sofri com ansiedade desde bebê.
Então, tudo que você possa imaginar de insônia, estresse, ansiedade, eu já tinha sofrido. Já tinha gastado com cardiologista, porque achava que era problema de coração. Já tinha feito tratamento de pulmão, porque achava que aquelas faltas de ar era algum problema pulmonar. Então, eu já tinha gastado tanto, já estava tão cansada, já tinha buscado tantos médicos. E encontrar a reflexologia, né? Trabalhar com isso, mas ter qualidade de vida, diminuir a questão dos medicamentos, saber o que está acontecendo comigo, entender quando estou ficando ansiosa e já fazer algo para mudar, não tem preço. Foi uma economia, foi um investimento. Então, se você pensa em trabalhar com isso e está em dúvida, eu só sugiro, faça. Se você gosta de ajudar pessoas, né? E se você vai fazer isso pelos motivos corretos, não, eu quero ter uma profissão que seja relevante. Eu quero fazer algo significativo na minha vida. Então, eu posso dizer com todas as letras que esse é o caminho, né? E se você quer se tratar e está em dúvida, eu posso lhe dizer, a gente, quando está doente, a gente não rende nem 10% da nossa força, né? Como é que você trabalha e tem produtividade e gera receita se você não está bem, né? Se você está indecisa, se você não consegue enxergar soluções práticas. Então, não dá. Então, se você se trata, ao invés de você estar fazendo um gasto, você está investindo. Porque quando você está bem, você rende muito, né? Você vê soluções onde você não via que existia, né? Sim. Então, você passa a usar a sua inteligência, os seus recursos, o seu emocional a seu favor e não contra. Então, isso não tem preço. Uhum. E como você se sente quando a pessoa fala assim, muito obrigado pelo que você fez comigo, não tem preço o que você fez comigo. Como que você se sente quando você ouve isso das pessoas? É gratificante, né? Como eu disse, como eu disse no início, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, trabalhei muitas coisas, né? Mas esse foi o único trabalho que eu consigo trabalhar o dia inteiro, né? Eu trabalhei em outra cidade na segunda, então eu viajo 2 horas, atendo o dia inteiro, volto 2 horas, chego em casa às vezes 11 horas da noite. Eita. Mas eu chego tão satisfeita, eu chego tão contente, eu chego tão feliz. Eu venho comentando com meu esposo, hoje foi tão gratificante. E ele fica tão feliz de ouvir minhas histórias. E assim, é muito leve, né? É um trabalho muito leve. Para mim, assim, às vezes eu nem sinto que eu estou trabalhando, né? Sim, é verdade. Dani, você falou que você ajudou alguns terapeutas, mesmo alunos do IOR, né, que estavam com receios e medos. Você poderia ajudar outros que te procurassem? Com certeza. Então, você se importa de deixar um contato para as pessoas poder se beneficiar mais de você, desse seu trabalho maravilhoso, tanto pacientes, né? Porque agora é o seguinte, você vai estar a nível não só de Brasil, como também internacional. E você sabe que você pode atender online. Então, mesmo morando naquela cidadezinha que você falou, hoje, a partir de agora, você vai estar sendo conhecida no Brasil e no mundo também. Então, deixe o seu contato para as pessoas que se identificaram com você para poder também tratar com você. Então, no Instagram é @danimonteiro.reflexologia, né? E o meu telefone é DDD 84 98824 4537. Então, fale de novo, devagarzinho, esse seu telefone. DDD 84 98824 4537. Olha, Dani, muito, muito obrigado de você ter vindo aqui. Um prazer muito grande que você nos deu aqui, né? Com tua experiência, com tua verdadeira história, né? E tenho certeza que você vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Estou muito lisonjeada. E a gente continua aí nos cursos. Que ótimo. Obrigado, Dani. Se você se identificou com a Daniele, tenha certeza, né, que dá para a gente sentir quando a pessoa fala de coração, dá para sentir quando nós podemos confiar em quem está falando, né? Então, nós do IOR nos colocamos à disposição sua, né? Não importa onde você mora, né? Você tendo uma internet, né, boa, que você possa acompanhar os cursos, você vai ser muito bem-vindo também. E os nossos cursos também ficam gravados. Às vezes você pode fazer uma viagem ou ter um imprevisto, então não pode vir naquele dia, você pode assistir de novo. E
e pode também tirar suas dúvidas, né, constantemente, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal também. E não se esqueça que na vida tudo é simples ou muito simples, então não complique o resto. Conte contigo na semana que vem, às 8 da noite, aqui no canal da Reflexologia. E tenho certeza que você vai surpreender cada vez mais, não só com os nossos convidados, mas com o que você vai tirar de proveito também e os benefícios que são colocados à sua disposição. Tá bom? Te vejo na semana que vem. Um abraço bem forte e que Jeová abençoe a todos nós.